Olá, minha gente, boa tarde. Estamos começando pela Voz do Povo TV Web, mais um programa Bola na Rede. E hoje nós estamos recebendo uma lenda viva do futebol amador de Goianésia, torcedor fanático do Goianésia Esporte Clube, Valdeci Baeta da Silva, popularmente conhecido como Pancinha. Pancinha, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Jamil. Eu que agradeço a você, o Jamil Júnior, o João Vitor, o grande convite, né? Para vir nesse programa aqui, que realmente é uma audiência total, nas redes sociais. É um prazer estar aqui e falar muito do futebol amador e também um pouco, né? Tá muito cedo ainda do Goianésia Esporte Clube. Você que tem uma história nesse clube, com a sua família que subiu o Goianésia 2010. Pancinha, e hoje nós vamos abordar, o Jamil Júnior vai dizer aqui, nós vamos falar sobre uma final que poderá não ter a final, Jamil Júnior. Boa tarde, Pancinha, velho lenda do futebol de Goianésia. Boa tarde, Jamil, boa tarde a todos os telespectadores. Nós vamos falar aqui de uma final que está marcada, mas a gente não sabe se vai acontecer. Os times lutam para chegar na final e parece que não vai ter a final. Mas vamos falar muito sobre isso hoje ainda. Então, nós estamos aqui hoje no oferecimento da LFG, cursinhos do nosso amigo Rodolfo Guilherme, também da Madeireira Goiás, do nosso amigo Leandro, um forte abraço, Leandro, e também o Prainha, e o Pancinha está aqui hoje, né, com o bonezinho da Prainha Esporte, do Zé Mag, do Bilica, que é uma novidade em Goianésia, essa prainha, com jogos de futebol de areia, peteca, futevôlei, e daqui uns dias, dia 1º de setembro, né, é um show que vai marcar a época, Dilcinho, lá no Prainha, dia 1º de agosto. Setembro, desculpa. Então, no próximo sábado, Pancinha, Jamil Júnior, está previsto aí a final da Supercopa Towns de futebol amador. Previamente fizeram uma reunião e as quatro equipes que passaram para a fase semifinal, acordaram entre eles que a final seria sábado, dia 13, às 16h30 no estádio Valdeir de Oliveira. Pois bem, depois que passaram as duas equipes, Vila Propício e Juscelândia para a final, agora não está havendo mais esse acordo e parece que o jogo não será realizado. Pancinha, como é que é essa história? Olha, Jamil, a gente que limita aí nos bastidores do futebol amador, eu fiquei até surpreso de saber que quando chega duas equipes na final, dá um problema desse, uma desavença dessa. Eu acho que a melhor coisa do mundo é chegar na final, principalmente do futebol amador. Né? E disputar. Infelizmente, né, aí nos bastidores falando que talvez não pode acontecer a final, eu tenho fonte forte que quase 90% não vai ver a final se não tiver um acordo por causa da outra final lá no campo da Jales Machado. Jamil Júnior, mas faltou sintonia? Faltou bom senso, não, a palavra. Como é que marca uma final? Previamente definido data. Aí quando as duas equipes passam para essa fase final, resolve não jogar. Na verdade, foi o seguinte, no dia da reunião da semifinal, houve a reunião das quatro equipes e ficou acordado antes de ter as semifinais que a final ia ser sábado, dia 13, às 16 horas. Quando as duas equipes passaram, por coincidência, Juscelândia está participando da final desse campeonato, que é da Copa Towns, e da final do campeonato Fair Play, que acontece lá no Clube da Jales Machado. Organizado pelo Devarley. Isso. E aí, chocou as duas datas. O que ficou acordado lá na semifinal? Que só mudaria as datas dos jogos se houvesse um acordo entre as duas equipes que fosse para a final. Chegou na semifinal, passou o Vila e Juscelândia, a Juscelândia quis mudar o jogo, e a Vila Propício até no início dispôs a mudar. Só que aí por burburinho no bastidor, conversa fiada de atletas, eles ficaram sabendo... Aquele negócio de querer ganhar a final fora de campo. E aí ficar sabendo que a equipe do Juscelândia não ia completa, eles falaram, agora a gente não muda. A gente quer o jogo no horário que está previamente marcado. A Lindevasp não quer mudar também, porque ele acha que tem que ser tá acordado e tem que ser entre as equipes. E aí falou que não vai mudar. Então o jogo está marcado para as 16 horas e a Juscelândia disse que não vai, porque tem uma outra final para disputar lá na Jales, que também não pode ser alterada. Você acha que acontece, Pancinha, essa final? Olha, eu vou ser sincero para você, nos bastidores aí, né, nos rumores do futebol amador, que não vai ter a final. Que não vai ter a final. Gente, mas isso seria uma aberração, né? Eu não sei se a palavra seria desorganização
Eu não sei Desrespeito. se desrespeito ou falta de experiência. Porque Goianésia, ficamos aí quanto tempo, né, Pancinha, sem ter futebol amador? De repente, apostamos todas as fichas nessa Copa Towns e foi organizado. E outra coisa, não é a FIFA que não. Você tem jogo, pode marcar jogo pra quinta, pra sexta, pra sábado, pra domingo, pra segunda, pra qualquer dia. De manhã, cedo, à tarde, o estádio tem refletor, pode marcar pra noite, qualquer dia. Eu concordo plenamente com o Jamil, Júnior. Não é a FIFA. Porra, isso aqui é um futebol amador. Tem que ter um bom senso, entrar em um bom senso. Agora, chega numa grande final dessa aí, né? Todo mundo os times mereceram. Os times mereceram, chegou pro mérito. Dentro de campo. Os dois, né, que chegou foi pro mérito. E agora chega numa situação dessa aí que o torcedor não sabe se vai acontecer a final. Ninguém sabe. Os patrocinadores que patrocinou. Exatamente, não é brincadeira. É falta de respeito com todos. Eu entendo que está faltando um pouco de pulso forte, né? Você tem que ser maleável, você tem que ser de acordo, você não pode ser radical, mas também você não pode ser bonzinho. Eu acredito que deve fazer assim, ó. Entra um acordo? Não tem acordo entre os clubes. Então é o seguinte, que horário que você não pode, Juscelândia? Ó, eu não posso sábado à tarde. E você, Vila? Eu não posso domingo de manhã, então eu vou marcar domingo à tarde. Pronto, tá marcado. Você vai, aí o problema é seu. Eu já tentei fazer de um jeito, não deu certo, problema de outro, não deu certo. Acabou. Pancinha, só para relembrar um fato aqui, que eu gosto de contar essa história. Em 2008, nós montamos a DVD Gold, um time fortíssimo. Fomos campeão aquele ano amador da cidade. Trouxemos Rodriguinho, Tonini, Kennedy, Rodriguinho, inclusive. Jades da Fiuza. E naquele torneio, Pancinha, nós chegamos à final. E os jogadores que jogavam para DVD Gold tinham uma final no domingo da Copa Flávios lá em Goiânia. E como o chefe de departamento ele não gostava do DVD Gold, a estratégia que eu usei é o seguinte: nós vamos pedir o contrário do que a gente quer. Tinha um jogo, não sei se era final do Campeonato Brasileiro ou jogo de uma seleção, não me lembro bem desse detalhe. Eu cheguei no chefe de departamento e falei: olha, se marcar o jogo para o período da tarde, eu não disputo essa final. Meu time tá fora. Que hora que ele marcou o jogo? À tarde. Na parte da tarde, né? Mas e nós ganhamos, nós fomos à final contra a Gaza, ganhamos de 2-1. Foi isso? 2-1? 2 gols do Bala. Então, Pancinha, mas tem que existir isso, tem que existir os bastidores. Agora, o que não pode é radicalizar. Eu não vou disputar uma final e pronto. Não é por aí, né? Tem que ter bom senso. Chegou até onde chegou, tem que ter bom senso. Chegou até onde chegou porque lutou fora, porque lutou dentro, porque teve empresa que bancou, porque teve gente que ajudou. Agora, no final do campeonato, tudo organizado, tudo bonito, falar que não vai participar, é um absurdo. Eu acho que é a falta de respeito com quem tá aqui na imprensa, com o torcedor, com o jogador. Rapaz, o cara chegou na final, o cara quer jogar. Qualquer um, né, Pancinha? Olha, com certeza absoluta. Agora, o problema é que é o seguinte, né? Eu acho que já podia ter acabado, né, com esse problema. Esse buchicho, lá no início. Esse buchicho, eu acho que já tinha ter jogado um balde de água fria nisso aí, já tinha entrado em acordo, sabe por quê? Porque a Copa Towns foi de alto nível, foi bom de se ver. Claro que foi! Eu assisti o jogo lá do Juscelândia, casa cheia, lotada, certo? Contra a Associação de Goiás, e um bom jogo. Agora, infelizmente, é o seguinte, eu acho que tinha de chamar pessoal da Vila, pessoal da Juscelândia, fala: olha, é assim e assim. Eu acho também que os organizadores, que é o Gustavo, o Douglas e o Murilo, tem que ter pulso. Falar: é tal hora e acabou. Bate a mão na mesa. Bate a mão na mesa e fala: ó, acabou. A final é tal hora e acabou. Se não for, o problema é de que não foi. Não, eu já ouvi até um absurdo, que teve a equipe do Juscelândia, disse que mandou um áudio aí, falando o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar a WO e a gente racha o prêmio da final. Não, isso aí. Eu não quero acreditar que isso é verdade. Não, eu não quero acreditar. Isso pra mim é o fim da picada, vai. Se você perder WO, você perdeu de WO, você perdeu o prêmio, acabou, vai. Não, Júnior, você tá de piada. Eu não quero acreditar nisso. É verdade, é verdade. Não. Olha, você vai entrar pra história, viu? Futebol amador, essa é brincadeira. Como é que você vai rachar um prêmio que você perdeu o WO? Aí racha o troféu? Aí eu acho que podia chegar e pegar um maçarico e cortar o troféu. A metade é sua, a metade é minha. Isso aí tá de sacanagem. Não, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Não existe, não. Pancinha, mas vamos deixar esse imbróglio aí dessa questão de vai ter ou não, e vamos trabalhar na hipótese que o jogo acontecerá. Na sua opinião, tem favorito esse jogo, Juscelândia e Vila Propício? Olha, o que eu vi o Juscelândia jogar, para mim, é o melhor time que eu vi jogar até agora, no momento, dentro da competição.
Agora, você foi presidente do Goianésia, dirigente do futebol amador, secretário de esporte, você sabe que final muda. Claro. Então, muda. Tem jogador que na hora da final a mão balanga. Concordo plenamente com você. Tem jogador na final, parece que dá uma maleita nele, fica com algum Dando problema. uma tremedeira. Uma tremedeira. Na hora que escuta o hino. Ó, na hora que começa a cantar o hino nacional, já começa o coração bater, né? O que bate mais aqui é do inseto, mas é normal. Velho inseto, né, Pancinha? Um abraço aí ao nosso amigo inseto. Como é que é o nome dele? Reinaldo Moura. Reinaldo Moura, rapaz. Já entregou muita camisa pelo Goianésia, hein, Pancinha? Pai do céu, uma figura, viu? Folclore do futebol também, viu? Mas Jamil Júnior, e você? Na sua opinião, tem favorito para essa final? Pela campanha, pelo que jogou até agora, Juscelândia é favorito. Mas final muda tudo. Final lá na hora que vai começar o jogo mesmo, tem alguns jogadores que tremem, que sente a final, que não sei o que acontece, mas treme. Eu acho que a equipe da Juscelândia é uma equipe mais nova, pode ser também que sinta o peso da Vila Propícia, equipe nova, que sinta o peso também, mas eu acho que a Juscelândia, pelo campeonato, é favorito. Tem o Alex, que é muito bom jogador, mas tem a ausência do Tarcísio, né? O Tarcísio não vai jogar, independente da final, o Tarcísio não vai jogar, porque já tinha uma viagem marcada e não vai jogar. É uma ausência sentida pela equipe da Juscelândia. Eu, inclusive, conversei com o Adenilton, o Risadinha que era... dirigente do time da Assunção de Goiás, mas ele faz parte da administração da Vila, né? E ele tá junto com a Vila agora nessa final. E sexta-feira ele vai estar aqui no programa com a gente também, falando tudo sobre exatamente. Então, eu senti nele um certo otimismo. O Risadinha, o pessoal da Vila tá buscando esse título inédito na cidade de Goianésia. Olha, e com o apoio do prefeito Sirlei, viu? O Sirlei tá dando total apoio. E outra coisa, contratou o goleiro Rodrigo, que já muito bom, muito bom goleiro, muito experiente, um goleiro rodado. E, sinceramente, o time da Vila tem grande possibilidade. Eu ainda acredito, na minha visão, como torcedor, como desportista, que o Juscelândia é um time mais qualificado. Mas quando entra para dentro de campo, se tratando de uma final, ali as coisas... Esse favoritismo acaba, né? Não é que a gente tá falando que é favorito, é porque vai ganhar, não. É porque é favorito porque tem capacidade de ganhar, mas na hora do jogo lá é outra coisa. Eu quero te agradecer pelo seu comentário, porque talvez muita gente fale, o Pancinha tá torcendo pro Juscelândia. Eu vou lá no estádio para ver um bom futebol. Todo mundo sabe que eu só torço pro Goianésia. Não, tá, eu ia te fazer essa pergunta. No futebol paulista, você torce para qual time? Para ninguém. Carioca? Para ninguém. Goiano? Pro Goianésia. E depois do Goianésia? Para mais ninguém. Então esse realmente é o verdadeiro torcedor do futebol do Goianésia Esporte Clube. É torcedor nato do Azulão do Vale. Eu até, Pancinha, na década de 80, eu era torcedor fanático da Rubra, né? Do Sávio, aquele timaço que foi feito em 81. Depois eu passei a torcer pro Vila Nova, mas não é pelo Vila Nova que eu torcia, era contra o Goiás, que era o concorrente direto. 2000, na década de 80 e pra cá, no meados de 80, 85, quando o Goianésia subiu, pronto. Eu comecei a torcer pro Goianésia e a minha paixão é o Goianésia Esporte Clube. Tanto que meu pai foi vice-presidente durante 10, 12 anos. Meu irmão Anísio foi jogador do Goianésia, depois foi dirigente. O Jamil Júnior foi jogador do Goianésia na época do Everton Goiano. Depois foi gerente de futebol em 2010, quando nós subimos 10, 11 e 12, né? 10, 11, 12. Quando nós subimos aquele time em 2010, Pancinha, era um time desacreditado. Quando eu cheguei em você, eu me lembro desse episódio. Eu cheguei no Pancinha e falei, Pancinha, eu recebi um convite do Dr. Gilberto para pegar o Goianésia. E eu vou subir. Você lembra disso, Pancinha? Olha, até esse dia para trás, Jamil, como diz o outro, é uma coisa que acontece que só tem muita gente para estar presente, para ver. Eu estava lá no Botecão da Resenha e o Dr. Gilberto foi lá com a dona Mara. Eu passei lá e eu vi. A sua esposa. E nós conversando. Aí nós tocamos na gestão dele e aí tocou no assunto do Goianésia. Falei, doutor Gilberto, o senhor sempre foi abençoado. As duas vezes o senhor foi prefeito de Goianésia. Em 93, o senhor subiu o Goianésia. Em 2010, o Goianésia tinha 9 anos que estava na segunda divisão. Aí o senhor fez esse convite para o Jamil e o Jamil topou. E se não faz o convite para o Jamil, eu não estou aqui fazendo média com ninguém. Eu concordo plenamente com você.
Se você não assume aquele ano, o Goianésia estaria até hoje na segunda divisão, talvez tinha saído do cenário do futebol profissional. Para lembrar, Pancinha, não é criticando diretorias anteriores, longe disso, mas em 2009 o Goianésia disputou o rebaixamento. O Goianésia quase foi para a Série C, para a terceira divisão do campeonato goiano. O último jogo, eu não me lembro se era contra a Alexandre, quem foi, teve que fazer um arrumadinho para não cair. O Goianésia naquele último jogo foi contra a União de Iteberaí. O Goianésia de 6-0, aqui dentro. E conseguiu ficar na segunda. Aí você recebeu o convite de 2010. Eu a lembro, né? Bem, né? Dessa história. Você chegou no Dodô, sentou ali na esquina do Dodô Sampaio. Um abraço pro velho Dodô, um grande diretor. Meu brother, ali é parceiro. Campeão de audiência. E aí você falou pra mim, assumi o Goianésia e vou colocar o Goianésia na minha divisão. E na hora que meu pai te falou que contratamos o Nonato? Não. Aí você quase morreu, quase que caiu pra trás. Não, aí eu tava, Deus que ele tenha no céu, Antônio Carlos Purutaco, grande baluarte também do futebol. Eu e ele lá no Bar do Edilson, final do Antônio Carlos Purutaco, e o Renê me ligou. E falou, velho Pança, vocês estão com dinheiro, hein? Eu falei, o que foi, Renê? Vocês contratou o Raimundo Nonato. Eu falei assim, você tá doido, rapaz? E eu sempre, apaixonado, peguei minha bicicletinha e saí doido. Aí liguei umas 3 vezes pro presidente do Goianésia, que é o Jamil, que era o Jamil, na época. Aí o Jamil falou, o que te falou? Eu falei, fulano, né? Aí ele descartou, dando migué em mim. E eu fui buscando a notícia. E essa noite eu não dormi. Aí deu uma faixa de 9 horas da manhã no dia. O Jamil me ligou, falou, realmente contratei. Vou levar você lá no hotel. Aí eu pedi preferência. Falei assim, Jamil, tem como de você levar ele lá na Rádio Boa Nova para dar uma entrevista? E quando eu cheguei no clube da prefeitura, que minha língua coça mesmo, que eu falei, muita gente desfez de mim. Falou, você é um doido, você é um varrido. Acreditaram na história dessa? Você quer acreditar numa história dessa? Nonato, Libertadores, Nonato Bahia, Japão, o quinto maior artilheiro, fez o gol do título do Goiás em 2007 contra o Atlético. Aí, quando o Gordinho chegou na rádio, Você tremeu, Pancinha? Eu falei, rapaz, agora acabou. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, Nonato, qual que é a sua meta no Goianésia? Ele falou assim, a minha meta no Goianésia é subir. O problema é gol, o gol é comigo mesmo. Aí ele foi artilheiro com 16 gols e nós fomos vice-campeão da segunda. Nós timão, né? Nós tivemos aquele ano. Olha, aquele ano, eu tenho uma memória muito boa. Pra mim, aquele time marcou. Eu sou um cara muito realista. Não interessa, eu torço pro Goianésia. Sou muito realista, eu torço pro Goianésia. Aquele time era um super time, um timaço. Um time muito qualificado. Tinha banco, né, Pancinha? Não. Tinha jogador boleiro, tinha jogador humilde, tinha briga, tinha cachaceiro. Caçada, jogava, chegava no campo, os caras resolviam. Os caras falam assim, mas fulano bebe, mas fulano gosta de dinheiro, mas fulano é isso. Futebol é resultado. E deu o resultado. Claro. Qual que era a meta? O acesso. Conseguiu. Pancinha, eu sempre gosto de frisar essa questão daquele time de 2010. Em 2010 nós subimos, o time do Goianésia em peso, saiu de Goianésia e montaram o time do Trindade, inclusive até o técnico Zé Humberto. Foram todos, 100% daquele time que subiu em 2010 com o Goianésia, foram para o Trindade. E o Goianésia sem dinheiro, com dívidas, não tinha como montar o time. E nós começamos a montar o time assim, na base ô Rony, traz fulano pra gente, ô Ari, quem que você vai trazer? E nós fizemos um timaço. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, que aquele time de 2010, acabou o campeonato. O Pereira, até dias atrás, antes de quebrar a perna, era o camisa 10 do Figueirense, no Fortaleza, no Ceará. O Nonato foi artilheiro por onde passou, né? O Ender, aquele volante, ele era lateral direito do Brasil de Pelotas até dias atrás. O Vitinha, que não pegava o time, poucas era o vezes... terceiro banco, eu nunca tinha visto, mas era o terceiro banco. Ele foi artilheiro do Asa de Arapiraca em 2011, disputando o Gabriel disputando Série D pelo Vila. Pelo ABC, jogou contra o Goianésia, a Copa do Brasil. Depois veio pro Vila. Aquele time, e outra coisa... O Jean Batista foi pro América Mineiro, Totó foi pro Brasiliense. Isso, e outra coisa, vamos colocar os pingos no i. Quando aquele time acabou aqui o Campeonato Goiano, que o Zé Humberto levou a galera todinha com o Kaká, e aí todo mundo falava,
esse time vai chegar, o Goianésia já caiu, e a gente fomos jogar em Trindade. Eu nunca vou esquecer, eu fiquei tão triste, revoltado. Tomamos de 4 depois. Tomamos de 4 gols do Nato, e o pessoal falando, a imprensa, esse time já caiu, esse time não sei o quê. E aí, tem aquele ditado, quem trabalha, Deus ajuda. Aí a gente foi para aquele jogo tão dramático contra o Santa Helena. Nós fizemos 1-0 com o Totti, lateral direito. O Santa Helena virou o jogo. 2-1. O Vinícius fez o gol de falta deles. Isso. Aí depois, o Lê, o Zé Neto, não, o Lê empatou. E o Zé Neto nunca tinha feito um gol. E o Zé Neto Não, mas desse time aí, ó, o Totti nunca tinha feito um gol, o Lê nunca tinha feito um gol e o Zé Neto nunca tinha feito um gol. Ganhamos de 3-2. E a gente ficamos na primeira divisão. E você, por isso que eu sempre falo, eu não tenho isso comigo. O que é certo é certo. Você sabe tudo de futebol. E você, toda vez que vai começar o Campeonato Goiano, você aponta os dois que caem, e cai mesmo. Eu ia falar isso pra você, Pancinha. De 2011 até 2019, eu errei algum que cai, Pancinha? Não, você sempre, quando vai iniciar o Campeonato Goiano, você para lá na nossa resenha, lá no Velho Dodô, você fala, esses dois vai cair. Eu cheguei em 2011, eu falei assim, não, Pancinha, vai cair o Trindade. Eu quase apanhei, você lembra? Foi. Aí você falou assim, vai cair o Trindade. Aí caiu o Trindade e o Morrinhos. Você acertou os dois, certo? E a gente perdeu pro Morrinhos lá e ganhamos do Morrinhos aqui de 1-0. Não, aqui foi 5-2. 5-2. Foi estreia do... O Gleidson fez 2 ou 3 e o Rivaldo fez 3. O Núbio, foi. Núbio? Não, Gleidson e Rivaldo. Foi os dois. Foi o Núbio centroavante. Não, Gleidson e Rivaldo. Nós ganhamos de 5-2. O Lancuna, quando foi demitido, foi antes do treino. Antes do jogo, nós íamos demitir o Lancuna. Um fato que eu gosto de contar foi esse lance. Eu fui no treino do Goianésia e eu nunca gostava de entrar dentro de campo. Eu dava total liberdade pro Jamil Júnior, pro Ari, na parte de gerência de futebol, de contratações. E nós contratamos para a sequência do campeonato, no segundo turno, o Nivaldo Lancuna. Na sexta-feira, no coletivo, no jogo contra o América... Foi terça, o jogo foi na quarta, terça-feira. Na terça. Ele me entra com o Rivaldo e o Gleidson, centroavante, o time com os dois pesadão na frente. Falei, eu chamei, acabou o coletivo, chamei o Jamil Júnior, o Ari. Eu e o Ari ganhamos o jogo no reserva, eu e o Ari nós ganhamos o jogo, nós tava no banco, no time de baixo. E o treinamento foi lá no Gaza. Lá no Gaza. Eu lembro, eu cheguei e falei assim, mas o Ari treinando o Jamil Júnior, né? Mas não tinha dinheiro, não tinha nem jogador. Jogador no departamento médico, situação complicada, né? Já vinha de uma segunda divisão com orçamento alto. Aí, para iniciar uma primeira divisão já em janeiro. Aí, o que aconteceu? O Goianésia ainda continuou na primeira divisão. Jogamos contra o Vila Nova no Oba, última partida, perdemos de 3-1, que já não precisava de resultado. Mas já precisava de resultado e outra coisa. E você sabe muito bem, isso aí é notório, que isso aí o espelho tá aí para todo mundo se enxergar. Fazer futebol no interior, sem o apoio do poder público, difícil. É muito complicado. Eu falo isso aí... Só tem um Anápolis que eu conheço que faz. O resto, tudo... Depende do poder público. Tudo. O Jamil Júnior, eu tenho um negócio comigo, eu não vou mudar. Sempre eu tenho essa frase comigo. Esse pensamento, essa visão. Futebol profissional para o interior é a mídia mais barata que tem. A minha opinião. Para prefeito? Claro que é. A mídia mais barata. Coisa. Olha, quando o Nonato fez aquele 4-0 contra o Goianésia, que doído lembrar disso, o Nonato pediu aquela música, Esses Cabelos Loiros que me deixam cor de ouro. Ana Vanessa. Tinha dado a prontadinha. Quando o Wendel fez o Wendel Lira fez o gol lá que foi pro Puskas lá, a camisa, a propaganda da Prefeitura de Goianésia e de todas as empresas estava lá. O Brasil inteiro. Eu esses dias para trás, eu tive o prazer de sentar com o empresário Otavinho e conversando com ele sobre futebol. E quando o Otavinho foi prefeito de Goianésia, por 2 gestões, eu sempre mais ele tinha uma picuinha. Busgava. Ajuda. Ele não sei o que, tal. Aí, esses dias para trás, eu tive o prazer de sentar com ele, tomar um café com ele, trocar uma ideia com ele. Ele falou, olha, Pancinha, hoje eu vejo que a mídia mais barata que tem é o futebol. Eu falei, Tavinho, aquele gol do Wendel Lira levou o nome
da cidade, do clube, mundialmente. Pô, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Reportar sobre Goianésia, sobre a cidade de Goianésia. Quem não conhecia Goianésia conheceu, quem não conhecia Açúcar Itajá conheceu, quem não conhecia Nonato conheceu, por causa da jogada, e o Wendel Lira fez o gol. Ó, e outra coisa, e eu estava também, esses dias para trás, conversando com o ex-prefeito Jales Fonteiro Siqueira, o Jales falou, Pancinha, não tem uma mídia mais barata. Não tem. E outra coisa, vou ser sincero, eu não... É o esporte em geral. Muita gente fala assim, você puxa a sardinha pro Goianésia. Não, o esporte em geral. Agora, só com o futebol, o torcedor brasileiro tem uma paixão maior. E de Goianésia parece que gosta mais, né, Pancinha? Amador tá cheio, o treino do Goianésia tá cheio, o jogo do Goianésia é lotado, aqui o povo ama futebol. Não tem como. Você vê essa Copa Thomas aí, casa cheia, você vai lá no Campeonato de Varley, cheio. Lotado. Então o pessoal gosta muito. E outra coisa, Pancinha, sente falta, né? Não, até futsal, você vai no campeonato de futsal, que tem uns times ruins danado. Você vai lá, o ginásio tá cheio. Inclusive, Pancinha, há de ressaltar que está programado para o mês de agosto o campeonato amador da cidade, né? E parece que as equipes estão se mobilizando, estão contratando. E a gente espera que o Rodolfo acerta, né? Que o Rodolfo, secretário de Esporte e Lazer do município de Goianésia, que ele faça um campeonato que realmente tampe esse passado recente, porque nós estamos aí há 3, 4 anos sem um campeonato amador. Mas ele já começou com algumas coisas boas já. Ele já investiu na arbitragem, já investiu na premiação, já está sendo mais maleável na hora de organizar as equipes, regulamento do campeonato. Eu aconselho ele, Pancinha, para acabar com essa história de campeonato amador de futebol político. Acabar com esse negócio de exigir título de eleitor. O Pancinha não pode jogar porque ele mora em Goiânia, mas vota em Barro Alto. Fulano não pode jogar. Não, então tem que acabar com isso. Eu espero que o Rodolfo consiga fazer um ótimo campeonato. Nós esperamos também que essa final da Supercopa Talmos tenha um final feliz, que realize esse jogo no sábado, né? Para que a gente possa, então, organizar esse E eu fiquei sabendo que do Amador o Pancinha já tem um time que vai ser treinador. Pancinha foi campeão de nada, foi, Pancinha? Rapaz, se eu falar pra você aqui, eu acho que se eu perder só pro finado Cício, Solano e o Anizinho. E o Inseto? O Inseto tem uns 2 títulos aí, né? O que ele vota, né? O que ele e vota. Outro no cartório. E outro no cartório. O de eleitor e o de protesto. Então tá aí. Nós tivemos hoje aqui o prazer de receber o Pancinha, Valdeci Baeta, para falar de futebol amador, falar do Goianésia Esporte Clube. E sempre a gente estará repetindo esse convite, que é legal falar com o Pancinha. E como ele mesmo disse, ele tem uma memória incrível. Lembra do Goianésia desde a época do Laurentino Martins, que o Pancinha chegou na caravana do Laurentino para Goianésia. E nós queremos agradecer mais uma vez, né, os nossos patrocinadores, os nossos parceiros do programa Bola na Rede, o Jatobá Society Club, Douglas, um forte abraço e obrigado. Também o pessoal da Digital Tech, o Bambu e o Humberto Galego. Lembrando mais uma vez, você que está com problema no seu celular, qualquer marca, qualquer modelo, leve na Digital Tech. Não ponha na mão de curiosos. Ali você vai colocar na mão de pessoas experientes que realmente sabem resolver o problema do seu celular. Então, forte abraço a todos. Lembrando que na sexta-feira nós teremos aqui no programa Bola na Rede a presença do Risadinha e também de um jogador ou dirigente da equipe do Juscelândia para falarmos dessa possível final no sábado, dia 13 de julho. Um forte abraço e até lá.